Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um dos temas mais relevantes do processo penal para o exame da OAB, que é o procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de uma questão cobrada no 15º exame de ordem. E eu selecionei para a gente trabalhar aqui, porque ela vai permitir com que a gente trabalhe as decisões que o juiz pode tomar ao final da primeira fase do procedimento. Isso é muito relevante. Vamos ler então. Fabrício, com dolo de matar, realiza vários disparos de arma de fogo em direção a Cristiano. 2 projéteis de arma de fogo atingem o peito da vítima, que vem a falecer. Fabrício foge para não ser preso em flagrante. Os fatos ocorreram no final de uma tarde de domingo, diante de várias testemunhas. O inquérito policial foi instaurado e Fabrício foi indiciado pelo crime de homicídio de Cristiano. Os autos são remetidos ao Ministério Público, que denuncia Fabrício. O processo tem seu curso regular e as testemunhas confirmam que Fabrício foi o autor do disparo. Após a apresentação dos memoriais, os autos são remetidos para a conclusão, a fim de que seja exarada a sentença, sendo certo que o juiz está convencido de que há indícios de autoria em desfavor de Fabrício. Veja bem, o juiz está convencido de que há indícios de autoria em desfavor de Fabrício e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta acerca da sentença a ser proferida pelo juiz na primeira fase do procedimento do júri. A. O juiz deve impronunciar Fabrício pelo crime de homicídio, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, que indicam a prática de crime doloso contra a vida. B. O juiz deve pronunciar Fabrício, remetendo os autos ao juízo comum, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, que indicam a prática de crime doloso contra a vida. C. O juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo-o ao plenário do júri, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, que indicam a prática de crime doloso contra a vida. D. O juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo-o ao plenário do júri, mediante desclassificação do crime comum para crime doloso contra a vida, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, que indicam a prática de crime doloso contra a vida. A alternativa correta, pessoal, é a letra C, ou seja, o juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo ao plenário a decisão, a julgamento, perante o conselho de sentença, ao plenário do júri. Por que ele deve pronunciar Fabrício? Porque nós temos prova da materialidade e nós temos indícios de autoria. Em havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão que o juiz deve tomar é a de pronúncia. Ele deve pronunciar o acusado e submetê-lo a julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença no plenário do tribunal do júri. Isso é o que está previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Vamos fazer uma análise, um breve apanhado a respeito das decisões que o juiz pode tomar ao final da primeira fase do procedimento do júri? Essa primeira fase, que é chamada de instrução preliminar, também é chamada de Judicium Accusationis. Judicium Accusationis. Okay? O juiz conduz esse Judicium Accusationis, conduz essa primeira fase, essa instrução preliminar, e ao final ele pode tomar alguma das decisões que a gente vai ver a seguir, de acordo com as circunstâncias, ok? Então vamos analisar. Quando que ele vai tomar a decisão de pronúncia? Quando ele vai pronunciar o réu? Quando ele estiver convencido de que há prova da materialidade, ou seja, prova de que o fato ocorreu, e indícios de que aquela pessoa é o autor do delito. O que acontece quando o juiz pronuncia o acusado? Ele submete o acusado a julgamento pelo júri. Por quê?
porque é o júri quem tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, e não o juiz singular. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito. Esse é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia. Se essa decisão for reformada pelo tribunal ou pelo próprio juiz, ocorrerá o que se chama de despronúncia. Você imagina que o juiz pronuncia o camarada e o tribunal reforma a decisão do juiz ao julgar o recurso da defesa. Nesse caso, o tribunal estará despronunciando o acusado. E um efeito da pronúncia é interromper a prescrição. A pronúncia, é uma chamada causa interruptiva da prescrição, causa interruptiva do prazo prescricional. Okay? Outra decisão que ele pode tomar é a decisão de impronúncia. Se na pronúncia o juiz está convencido de que há prova da materialidade e indícios de autoria, na impronúncia o juiz não está convencido de que há prova da materialidade e indícios de autoria. E como ele não está convencido, ele faz o quê? Ele vai absolver, ele absolve o acusado? Essa é a pergunta. Se ele acha que não tem prova de da materialidade e não tem indício de autoria, ele absolve o acusado? Não, ele não pode absolver o acusado. Nesse caso, ele vai impronunciar o acusado. Qual é a diferença? Na impronúncia, o que acontece é o seguinte: o juiz simplesmente não submete o acusado a julgamento pelo júri e extingue o processo. Entretanto, isso não impede que seja ajuizada nova ação penal idêntica. Ou seja, não faz coisa julgada material. Pode ser ajuizada novamente a mesma ação penal, desde que surja prova nova. Então, a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material. Vem para cá. A decisão de impronúncia não é um decreto de absolvição. A decisão de impronúncia não é uma absolvição. O juiz não está dizendo que ele é inocente. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho aqui elementos para dizer que houve prova da materialidade e indício de autoria. Então eu não vou nem submeter esse camarada a julgamento pelo júri. Mas ele não está absolvendo, ele só está dizendo que não tem ali os elementos mínimos para levar o acusado a plenária, julgamento pelo conselho de sentença no plenário do tribunal do júri. Essa decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, ou seja, ela permite que seja novamente ajuizada uma ação penal idêntica em razão do mesmo fato, ou seja, não faz coisa julgada material, ela faz o que se chama de coisa julgada secundum eventum probationis. Ou seja, o que significa isso? Ela faz coisa julgada de acordo com as provas dos autos. Ou seja, sem que haja prova nova, não pode ser ajuizada uma nova ação. Agora, se o Ministério Público conseguir uma prova nova, que ainda não foi apreciada quando da decisão de impronúncia, o Ministério Público pode ajuizar uma nova ação penal idêntica, não tem problema. Ok? Vamos voltar para cá. Qual é o recurso cabível contra a decisão de impronúncia? O recurso cabível é a apelação. O recurso cabível contra a decisão de impronúncia é o recurso de apelação. Isso está previsto lá no artigo 416 do CPP. Outra decisão que o juiz pode tomar é a de absolvição sumária. Aqui o juiz de fato vai absolver o camarada. E isso vai fazer o quê? Coisa julgada material. Tá? A absolvição sumária, ela faz coisa julgada material. O que significa? Não pode o Ministério Público ajuizar nova ação idêntica depois. A situação está definitivamente resolvida. Quando que o juiz vai proferir decisão de absolvição sumária? Quando ficar provada a inexistência do fato, veja, ficar provado, não é quando houver dúvida, não. Quando ficar provado que o réu não participou do crime, ou seja, ficar provado que o fato não ocorreu, ou, mesmo tendo ocorrido, que o réu não participou do crime. Quando ficar provado que o fato não constitui nenhuma infração penal, ou seja, trata-se de fato atípico. Quando ficar provado que o réu praticou o fato amparado por alguma causa de exclusão da ilicitude, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Ou quando ficar provado que está presente alguma causa de isenção de pena, tá?
uma causa excludente da culpabilidade, por exemplo. Um exemplo aqui, coação moral irresistível. É uma hipótese de extinção de excludente de culpabilidade. Se ficar provado que ele praticou o fato em coação moral irresistível, o juiz vai absolvê-lo sumariamente. Agora, existe exceção. Qual é a exceção quando o juiz não vai poder absolver sumariamente o acusado? Ele não pode absolver sumariamente o acusado quando se tratar de inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então é o seguinte, vem para cá. Se nós estivermos diante de uma hipótese de inimputabilidade decorrente de embriaguez acidental completa, que deixou o cara sem discernimento algum, isso é uma hipótese de isenção de pena. O juiz pode absolver sumariamente o acusado. Agora, se estamos diante de uma hipótese de inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o juiz não pode absolver sumariamente o acusado. Por quê? Porque essa absolvição ela implicaria a aplicação de medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal aplicável àqueles que não têm discernimento, aqueles que são inimputáveis em razão de doença mental. E eles recebem medida de segurança, que é tratamento ambulatorial ou internação, porque eles são um perigo para a sociedade. É baseada na periculosidade dessas pessoas. Como essa é uma absolvição chamada de absolvição imprópria, que gera um prejuízo para o acusado, o juiz não pode absolvê-lo sumariamente nesse caso. Tá? O juiz não pode aplicar a decisão de absolvição sumária imprópria no rito do júri. Agora, muito cuidado. Se por acaso essa é a única tese da defesa, a defesa não tem outras teses defensivas, ela sustenta apenas que ele tem problema na cabeça, né? Ele é meio maluco. Se a defesa só sustenta isso, não tem outras teses, o juiz pode sim absolvê-lo sumariamente em razão da inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não há problema. Por quê? Porque aqui o juiz não vai estar prejudicando o acusado. Tá? Ele não vai estar privando o acusado de obter uma sentença absolutória própria lá na frente, lá no tribunal do júri. Porque não existe outra tese defensiva. Essa é a única tese defensiva. Ok? Vamos voltar para cá. E, como eu falei, né, essa é a exceção da exceção. Se for a única tese de defesa, o juiz pode sim absolvê-lo sumariamente. Qual é o recurso cabível contra a decisão de absolvição sumária? É a apelação, também prevista no artigo 416 do CPP. Apenas finalizando, nós temos ainda uma outra possibilidade, que é a desclassificação. O juiz pode desclassificar o delito para outro que não seja doloso contra a vida, chamada desclassificação própria, né? Ele desclassifica o delito de homicídio doloso para, por exemplo, lesão corporal seguida de morte, né? Por aí vai. É uma decisão interlocutória simples, essa decisão de desclassificação. E ela resulta no encaminhamento dos autos ao juízo competente, tá? Salvo se houver conexão dessa infração penal com outra que também é da competência do júri. Então você imagine dois crimes de homicídio doloso que estão sendo julgados em conjunto por conexão. Vem para cá. Vem para cá. Dois crimes de homicídio doloso estão sendo julgados em conjunto em razão da conexão. O juiz desclassifica um deles para lesão corporal seguida de morte, que não é crime doloso contra a vida. Nesse caso, ele vai remeter os autos ao juízo competente? Não, porque esse crime vai continuar sendo da competência do júri. Por quê? Porque ele está sendo julgado em conexão com o outro crime, o segundo, que continua sendo um crime doloso contra a vida, que é o homicídio doloso consumado. Né? Então, nesse caso, apesar de haver desclassificação própria, o juiz não vai remeter os autos ao juízo competente. Ok? Por fim, nós temos a desclassificação imprópria, que ocorre quando o juiz desclassifica o delito para outro que também é doloso contra a vida. Por exemplo, quando ele desclassifica o crime de homicídio para infanticídio ou para aborto, e por aí vai. Tá? Isso é a desclassificação imprópria. Por fim, o recurso cabível nesse caso, no caso de desclassificação, é o recurso em sentido estrito. Não existe previsão expressa no CPP, mas isso é o entendimento doutrinário a respeito do tema. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.